pessoal, hoje iniciamos a nossa aula número 4. Hoje falaremos sobre os conteúdos para o Elementar 1, que significa a nossa idade de 6 para 7 anos. É um ano bastante importante de transição do Baby Class. Agora eles vão passar por 3 anos que a gente chama aqui de elementares, ou pode ser chamado de infantil. 3 anos de adaptação até chegar na grade padrão. Nesses 3 anos a gente vai fazer um trabalho de progressão. Então a gente vai aumentando o conteúdo de pouquinho em pouquinho, certo? E respeitando bastante o aprendizado, que vocês vão ver daqui a pouquinho o que isso significa. As pessoas têm muita dúvida e aqui nós vamos começar agora a entrar, diferente lá da disciplina de Baby Class, nós vamos entrar bem na técnica Vaganova, né? Que no Baby a gente tinha bastante adaptações ainda, nós falamos de uma linguagem lúdica, além de que a gente no Vaganova a gente já falou várias vezes que não é um recurso muito utilizado o lúdico, mas mesmo assim nós transformávamos os exercícios, a linguagem, a forma de falar, tinha brincadeira no final, tudo isso. Agora, então é um processo principalmente nesse primeiro elementar, de adaptação a uma nova realidade. Então é isso que nós vamos ver aqui e eu vou falar bastante sobre como o Vaganova trabalha. Então nas práticas também vou mostrar um pouquinho mais, porque é diferente, é um método diferente. Aqui na Universalidade a gente tem uma metodologia de uma adaptação a uma realidade a 2 vezes por semana e que nós vamos entrar aí agora. Então a primeira coisa importante entender é que o Elementar 1 é um ano de transição do Baby Class para os elementares e futuramente aí para a grade padrão, que vai do nosso Class 1 ao 8, tá? Então, nesse primeiro ano, os elementares necessitam inserir a criança no novo universo. Os treinos iniciam com uma intensificação, mas ainda em fase de adaptação. Então, isso quer dizer que aquela aula que a gente tinha mais lúdica, com uma linguagem mais lúdica, aquela brincadeira, ela vai se perdendo aos poucos aí durante esse Elementar 1 e ganhando mais cara de uma aula de balé clássico. Uma adaptação bem tranquila para a criança poder se acostumar. E é legal começar nessa faixa etária, inclusive a idade que eu mais indico iniciar, e o Vaganova também. Se vocês procurarem, escolas russas começam, o Baby Class é uma atividade que eles ignoram um pouco, além de praticamente todas as escolas terem. Inclusive a Vaganova indicava o início do balé clássico, do estudo do balé clássico aos 7 anos. Então essas crianças de 6 para 7, elas estão começando a ser preparadas para receber esse conteúdo, certo? Então o trabalho de chão ganha exercícios mais vigorosos, como já falei várias vezes, o Vaganova tem uma linha de preparação física muito forte, principalmente com as crianças, para que depois futuramente os exercícios se tornem mais fáceis. Então tem que fazer parte do cotidiano, a parte do chão. Se você não tem uma aula de preparação física à parte, é necessário ter um chão bem preparado, que seja bem otimizado, que os alunos aprendam muito na tua parte de chão, mas que também você não fique só nisso, porque você vai ter que começar a dar importância para as outras coisas também. Então, se você não tem uma aula separada, você precisa, nesse momento, pensar em organizar os exercícios do chão, por exemplo, numa música só, pegar uma música extensa de 10 minutos e fazer tudo ali naqueles 10 minutos, 15 minutos, para que você possa, 20 minutos, dependendo de como será o teu tempo de aula. Então o professor precisa adaptar, se quer trabalhar pelo método Vaganova, a essas realidades. Outros métodos também trabalham com preparação física, parte de chão, mas aqui os exercícios têm que ser mais intensos, Depois eu vou deixar alguns vídeos de demonstração para vocês de aulas que acontecem lá na Rússia, como funcionam essas aulas de preparação física. Às vezes parece um pouco absurdo, mas a criança se adapta muito bem. A gente realiza essas aulas aqui e as crianças se adaptam muito bem a essas aulas, elas fazem muito bem essas aulas, E diferente daquele discurso que a gente faz de pena do aluno, a gente tem que pensar que é para o bem dela, para a evolução dela, Além de fazer muito bem para o corpo dela essas aulas e essa preparação um pouco mais intensa, as chances de ela poder evoluir no balé clássico, a gente sabe que é um meio muito competitivo, é bem maior para essas crianças que têm um preparo físico melhor.
Então a barra também ganha mais espaço na nossa aula. Lembra que lá no Baby a gente falava de 5, 10 minutinhos, que era uma adaptação? Agora essa barra já vai praticamente aí durante o ano do Elementar 1, ela vai pular aí de 20 minutos a meia hora, de 15 minutos, você vai começando a progredir, né? 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, até chegar numa aula com pelo menos 30, a se duvidar 35 minutos, quase 40 minutos. Então é bastante tempo de barra, né? O Elementar 1 a gente tenta segurar ainda numa adaptação, não lá 40 minutos de aula, eu falo 30 minutos no máximo ali, porque ainda as crianças têm aquela tendência, que nem Baby Class, ainda de se encher as paciências de ficar ali na barra. Então a gente precisa ter esse time de perceber quando as crianças já não estão mais prestando atenção. Mesmo assim, tem que dar uma insistida na barra até eles se acostumarem. E é engraçado, depois lá no Elementar 2, como a gente percebe uma diferença muito grande da criança estar na barra no Elementar 1 para o 2. A maturidade que eles começam a encarar, porque eles começam a ver a evolução deles na barra e começam a gostar da barra. Então é bem legal. Então, mas é importante criar essa adaptação, fazer eles perceberem essa melhora da postura, sabe? Ter uma conversa sempre explicando a importância, que o fator equilíbrio deles ali, a barra precisa auxiliá-los para entender melhor os passos, né? Então, vá progredindo de 15, coloque 15 minutos de barra, 20 minutos, 25 minutos, até você chegar a uma meia hora de barra aí, certo? E a diagonal e centro ganham mais seriedade, diferentes do que a gente tinha no Baby, que era mais uma brincadeira, né, que tinha passos um pouquinho, por exemplo, só os galopes, os skips, né, eles vão ganhar um pouquinho mais de seriedade. Nós vamos começar a trazer exercícios realmente da barra para o nosso centro, né, tornando ele um pouquinho mais dançadinho já, mas não floreando e nem enchendo de conteúdo de coisas que a gente não aplica na barra e nem sequer conteúdos que já não estejam bem executados na barra. Não estou dizendo perfeitos, né? Porque no Elementar 1 você não vai ter movimentos perfeitos, mas que estejam já mais conscientes. Então a gente precisa trazer isso para a barra. Então sempre ter plié no centro, sempre ter um tandi no centro. Precisamos já começar a aprender a tirar o pé, né? Eles começam a aprender aí mais conteúdos no centro, mesmo que a nossa aula, né, se for contar meia hora de barra, 20 no centro, sobra bem pouco tempo para a nossa diagonal e para o meu centro. Por enquanto é dessa forma mesmo, o centro tem menos tempo, né, então poucos passos que a gente vai executar no centro, mas que é importante serem mais sérios. As brincadeiras passam a ficar para os dias especiais, né, então a gente escolhe aí um dia especial no mês para que eles realmente tenham uma brincadeira ou alguma atividade extra. Então é uma adaptação bem grande para ser realizado o Baby Class para agora. Então parte 1, importâncias da parte 1, vai ser a mesma coisa praticamente para o 2 e para o 3, a diferença vai ser a complexidade da execução desses exercícios. Então, encaixes posturais, encaixes de ombros, escápulas, que nós vamos trabalhar no chão deitado, flexibilidade, pés, joelhos, quadril, abdômen, costas e braços, vamos fazer o trabalho completo de flexibilidade, força de braços, abdominal, pernas e pés. Muitas vezes o professor foca muito em pernas e pés, trabalha pé sentado, trabalha perna, trabalha flexibilidade, abertura, mas esquece de trabalhar braços, esquece de trabalhar movimentações de escápulas e ombros aqui para realmente aprender esse encaixe, desencaixar e encaixar, esquece ou tem dó de aplicar abdominais, né, para fortalecer, lembrando que nosso equilíbrio, nosso centro de equilíbrio tem que estar essas costelas fechadas, tem influência total da força do abdômen, os encaixes do quadril. Nosso quadril não fica encaixado se não tem fortalecimento de abdômen. Lembrando também que o encaixe de quadril não é pôr o bumbum para dentro, e sim a contração abdominal que puxa a pelve. Então é diferente do que jogar o bumbum para dentro ou encolher o bumbum, que a gente vê muitos alunos fazendo, tá? Também trabalhar linhas, ombro, cabeças e braços, até sentados no chão, começar a trabalhar cabeças, né? Olhar para um outro, pensar em corrigir já até desde a parte do chão, os braços e cabeças, né? Então, bastante coisa que pode ser trabalhada nesse chão. Então, você pode formular exercícios que sigam uma sequência para ocupar menos tempo, mas que sejam muito bem trabalhados, certo? Aí chegamos à nossa barra para o nosso Elementar 1.
Então nós vamos trabalhar, aprender a entrar na barra, posições de pés, prioritariamente no nosso elementar 1 vai ter primeira, segunda e terceira posições de pés, os elevés, os tandis, tanto devant e a la seconde. Não vamos ainda pensar em um tandi derrière, além de se falar em Rússia, eles trabalham o tandi derrière, depende também da sua carga horária e do nível físico das suas crianças na parte do chão. Se você percebe que não há joelhos estendidos, não há um quadril mais forte, mais flexível, as pernas mais flexíveis e esse andeor não segura, não adianta pular etapas, não adianta pôr um tandi derrière que não vai segurar. Então o professor precisa perceber qual passo, qual é a progressão de um passo e outro, tá? Então não se faz tandi derrière se o seu aluno não está já bem centrado no quadril, se o andeor já está sendo bem segurado, uma terceira posição, por exemplo. Se ele não está segurando uma terceira, quem dirá um tandi derrière, mesmo sendo em primeira, tá? Então precisa ter essa consciência, joelhos bem estendidos. Então tudo isso, primeiro trabalhar sempre a devant e a la seconde, né? Principalmente já começa o trabalho mais a la seconde do que devant, depois começa o trabalho devant, um controle maior e depois nós vamos pensar no derrière, tá? Então não é um foco para o nosso aqui elementar 1, para o nosso infantil 1. Se estivéssemos, quem sabe, lá desde... A gente sabe como são as turmas mistas aqui no Brasil, então entra aluno novo, se a gente estivesse trabalhando com uma única turma, já bem trabalhada, lá desde o Baby 1, né? Então, assim, se fosse só aquela turma, não tivesse aluno novo, veio o Baby 1, Baby 2, no elementar 1, aí a gente poderia seguir um padrão Rússia de fazer realmente até fundir, fazer tandi derrière, que nem vocês viram um vídeo que faziam até no Baby Class. Algumas coisas também fazem muito no elementar, mas as condições de aula, eles têm essas aulas de preparação física à parte, tudo isso é um contexto da qual a gente tem que entender. Então aqui eu já fiz uma adaptação para vocês do que realmente pode ser utilizado nas aulas de vocês, tá? Então, tandi derrière pode ser feito nessa idade? Pode, mas é necessário essa consciência do professor que tandi derrière deve obedecer algumas regras. O seu aluno deve estar com os joelhos muito bem estendidos já no tandi devant e a la seconde, voltar sem aquela dobrada final. Tandis fortes já bem apontados, quadril muito bem encaixado quando faz a la seconde devant, para depois se pensar fazendo derrière. Mesma coisa dos tandis, mesma regra para os GTs. Tá? GTs bem firmes, tiradas bem firmes. Aí vai uma observação importante. O método Royal trabalha com um tandi mais baixo, quase apontando quase bem próximo ao chão. Já o GT no método Vaganova, ele é um pouco mais alto, tanto que a descrição desse GT é quase 45 graus, mas ele não é executado a 45, eu diria uns 30 graus, mas é bem mais alto do que os outros tandis vistos no Royal, tá? Então é uma diferenciação já aí. Então mesmo de frente para a barra, posso trabalhar com cabeças. Se vou fazer a perna, vou fazer a minha cabeça aqui fora. Eu posso fazer coisas cabeça frente. Outra coisa muito importante do método Vaganova, ele trabalha tudo muito ralentado. Então eu vou fazer plié, vou fazer tandi, vou fazer GT, tudo praticamente para essa idade a 8 tempos, 4 tempos indo, 4 tempos voltando, e ainda músicas lentas, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, músicas 1, 2, 3, 4, volto 5, 6, 7, 8. Por quê? Eu quero consciência corporal de execução e eu vou seguir isso até o meu Class 1, certo? Eu vou deixar exercícios mais dinâmicos e mais rápidos a partir lá do meu Class 1. Lógico que vai haver alterações aí na execução, na dificuldade, vai ter exercícios que vão, não é tudo vai ser feito em 8 tempos, mas a prioridade para conhecimento inicial é trabalhar sempre em 8 tempos. Fundir a 8 tempos, Thalita? Sim, o Vaganova trabalha muito com fundir a 8 tempos e já vi até fundir a 16 tempos, vai 8 e volta 8. Trabalho de sustentação. É bem importante que os nossos alunos se tornem fortes. Ah, mas isso não vai engrossar as pernas do meu bailarino? Escuto bastante isso. Se executado corretamente, eu escuto muito isso os alunos aqui falando, Thalita, nossa, eu sentia em outros lugares que eu fazia aula, eu sentia muito na minha coxa, sentia tipo, nossa, muita dor, e às vezes a pessoa tava crescendo a coxa fora, assim, né, que não é legal pro balé.
E quando eu vim fazer aula aqui, nossa, eu começo a sentir muito a parte interna. Então, essa rotação, ensinar o seu aluno a pisar corretamente, a tirar a força corretamente, é muito importante para que ele não ganhe muita massa muscular na coxa e sim tenha a parte interna forte, né? Que é onde a gente quer que ele tenha velocidade, tenha força e sustentação. O bailarino sempre vai definir a coxa, mas ter tora, né, que as pernas tora, aquelas costas musculosas, é trabalho errado às vezes. Então, assim, a musculatura pode ser definida, mas você não pode fazer seu bailarino ganhar muita massa, certo? Mas então se torna contraditório, você vai trabalhar com pezinho na preparação física? Não, porque vai depender muito da sua carga, com o número de repetições. Se você faz muitas repetições com carga baixa, por exemplo, você não vai estar querendo ganhar massa muscular, você vai estar querendo ganhar agilidade, né? Ganhar mais leveza no movimento, na verdade. Então, são várias coisas que tem que ser pensadas na sua preparada da sua aula, tá? Então, ensinar corretamente, que a gente está falando lá na disciplina de técnicas de correção e aplicação. Correção é tudo para sua aula. Corrija, que ela tem que ficar a todo momento em cima do seu aluno para que ele não vicie fazer errado e que não tenha futuramente, de tanto repetir errado, problemas, tá? Demi-ronde segue a mesma regra que o tandi, então só começa a fazer demi-ronde. Eu vou fazer já na primeira aula? Não. Minha aula vai ser chata, vai ficar só com tandis praticamente. Faça tandis diferente, né? Os tandis talons pode ser também ensinados a distribuir o peso na perna. Aí vai entrar os souliers de coupiers, já entram, né, para fazer a verdade, já entra praticamente lá no baby, é saber tirar a perna. Por que soulier de coupier e não coupé? Eu escuto essa pergunta também. Qual que é a diferença? O Vaganova gosta muito de trabalhar com o soulier de coupier e não o coupé, tá? Então você vai ver muito pouco a utilização do coupé, aquele coupé devant, você vai ver muito pouco. Geralmente é o soulier de coupier, né, o que abraça a perna ali, que é o soulier de coupier devant, e o derrière, que é atrás, que é a mesma coisa que o coupé derrière. Então você vai ver muito isso, e pouquíssimo, não é que não se usa, mas ele nem é que ele é evitado, mas há uma preferência pelo soulier de coupier. Por quê? Porque o encaixe do pé na perna faz com que essa criança, desde o começo, aprenda a retirar um andeor melhor, um retiré melhor, porque ela já vai estar ao lado da perna, não vai estar à frente, não vai estar atrás. E aprender aquele pé a ficar correto e não fazer aquele pé de chuchu para frente, assim, os dedos para frente, calcanhar para trás. O soulier de coupier vai obrigar ela a fazer o pé correto, tá? Então é bem legal trabalhar desde cedo correção do soulier de coupier. Sobe soulier de coupier, fica lá 8, 16 tempos, o professor passa corrigindo, pensa no pé, o abraçar o pé, pode até fazer um trabalho de dedos ali, flex nos dedos, ali, só nos dedinhos, e abraça novamente para aprender a abraçar. Então tem vários exercícios que podem ser utilizados para trabalhar esse frappé. Battement soutenu, que as pessoas têm muita dúvida o que é o battement soutenu, né? Battement soutenu, vamos mostrar na prática. Um dos exercícios, acredito, de preferência da barra do balé para os anos elementares e utilizado, na verdade, até os anos avançados. Aquele que realiza plié como se fosse um plié na base e fazendo um tandi à frente, né? E depois puxa sussu. Aqui nós não vamos ainda ensinar a subir na primeira posição ou subir sussu. No sussu, a criança vai fazer como se fosse fazer o battement soutenu, estica a base e fecha. Nós vamos ainda decompor o battement soutenu para ela aprender, mas já vai aprender uma combinação do plié numa perna com o tandi na outra, a manter esse corpo em cima desse movimento. Muito importante nessa hora o professor ficar atento a que não caia lá para trás essas costas. Mesmo na barra eles têm a tendência de jogar para trás. Bastante observação nesse momento. Ralentado, 8 tempos, pode ser 4 tempos, desce, 2 tempos, estica o plié e fecha em 2 tempos. Vamos ver isso na prática. Cambrês. Cambrês no Vaganova, quem assiste, quem gosta de assistir Vaganova percebe que eles têm aqueles cambrês extremamente exagerados, né? Quase cabeça no bumbum. Então, cambrê é uma coisa muito utilizada. Então, é necessário, primeiramente, ensinar seus alunos a não jogar aquela barriga para frente para fazer cambrê. Aprender a ficar no ponto correto do cambrê. Primeiro, trabalho no chão,
Trabalhar muito lá na parte 1 da barra, alongamentos, ter mais alongamentos no abdômen, fortalecimento de costas para conseguir descer esse cambrê corretamente, a abdominal, senão não segura o quadril corretamente. Então tudo isso vai influenciar no nosso trabalho de barra. Então vou utilizar de frente para barra, cambrê, olhei um lado, voltei devagar, isso 4, 8 tempos, como eu já falei. Olhei o outro, voltei. Posso fazer combinações desse meu cambrê com outros exercícios para deixar os exercícios mais dinâmicos. Realizo um plié, voltei, faço cambrê. Também tem um cambrê para trabalhar mais mobilidade do tronco, mas esse não vamos usar aqui no infantil. Eu vou deixar para falar desse outro cambrê lá na frente, tá? Senão nós antecipamos conteúdo. Os retirés já começam a ser trabalhados também no infantil 1. Tá? Vou trabalhar isso já no comecinho do meu ano. Vou primeiro obedecer, ensinar solidicopia. Então isso é um conteúdo para o ano inteiro, tá? Não vamos tentar pôr tudo isso numa aula só lá na primeira aula do começo do ano, tá? Então o professor precisa ter coerência, tá? Até porque não cabe tudo isso numa aula de 1 hora, né? Não tem como, a não ser que você faça muito mal feito e não repita. Primeiro, entenda uma coisa, todo exercício deve ser repetido para as crianças gravarem. Não tenha medo, mas eu vou fazer só 2 dias na minha aula, já é isso que vai dar tempo para fazer na minha barra. Faça isso então, mas faça bem feito, faça eles fazerem bem feito. Corrija, pare, dê atenção, certo? Ensine de verdade, não deixa só fluir a aula. Deixar a aula aí, entendeu? Eu vou dar um exercício atrás do outro e muito bem, alunos, escuto muito isso, muito bem, e tá aquela porcaria que tá? Então vamos ser bem honestos aqui, né? Não faça isso com seus alunos, não deixe eles pensarem que tá tudo bem, certo? Motivá-los, sim, mas enganá-los, não. Tá? Então você fala, olha, tá no caminho certo, hoje você conseguiu fazer melhor na sua aula, conseguiu fazer na aula, muito boa aula, se esforçou bastante. Então, a gente deve motivar nossos alunos, mas vamos ser coerentes nessa motivação de não falar, tipo, certinho, fez muito bem, só que sendo que tem coisas ainda a ser corrigidas, certo? Vamos motivar nossos alunos a estarem aprendendo mais também, isso é legal, e é legal para eles já entenderem que o balé clássico é uma coisa, é uma resiliência, então nós vamos estar ensinando já os nossos alunos a essa resiliência, certo? Continuando, Tanlier. Ainda na barra vamos fazer os à la secondes, né? Então fazer tanliers à la seconde, já utilizados lá no baby, vamos continuar utilizando aqui. Agora podemos fazer uma combinação de cabeça nos tanliers, tá? Que nós vamos começar a levar esses tanliers lá para o centro posteriormente, até começando a continuar as direções, ensinar os croisés. Então alguma coisa nós já vamos começar a passar no infantil 1, mas mais lá pra frente, nunca no primeiro semestre, ali as coisas mais difíceis. Os pas de bourrées vão ser ensinados também no elementar 1, de uma forma bem decomposta. Então primeiro eu vou ensinar só a tirar o meu soulet de coupier, né, derrière, depois que aprender, olha só como eu trabalho. Primeiro, lá no meu primeiro ciclo, lá no meu primeiro semestre, eu vou ensinar o meu soulet de coupier abraçadinho. Depois eu vou ensinar o meu soulet de coupier, o mesmo pé que fica, eu vou ensinar ele derrière, que ele vai para derrière. Depois disso, aí que eu vou começar a pensar em ir para os pas de bourrées. Eu vou tirar esse meu pé, ele pisa no chão, me sobe. Aí eu ensinei a primeira fase do pas de bourrées. Só faço isso e desço. Depois eu vou começar a juntar isso com abrir a perna e fechar a outra contrária. Então são fases. E até eu conseguir lá no elementar 1 praticamente vai ser dessa forma o meu pas de bourrées. Só fazendo o meu primeiro coupé e abre e fecha. Depois eu faço coupé e abre e fecha. Então olha como é um processo de ensino. E aí nós vamos progredindo depois para os outros anos essa melhora. Tá? Então lembra que a gente falou sobre centros polidos lá na técnicas de correção e aplicação? Né? Então assim, tudo isso que a gente for utilizar no centro tem que estar muito já bem feito. E isso também, a barra também tem que ser tem que ser uma barra polida também. Então não adianta você pôr muito conteúdo e o aluno não conseguir fazer. Então essa quantidade, os grands échappés que nós vamos utilizar na verdade no centro, né? Que eu abro na segunda posição, fecha a primeira, abre segunda posição, fecha a primeira, junto com os tanlevés, já que estão aprendendo tanlevés em primeira posição. Os tanlevés chamados no Vaganova de tanlevés são os sautés, conhecido também nas outras metodologias, que eles saltam em primeira posição, saltam em segunda posição, são sautés, certo? Entendemos por sautés também todos os pequenos saltos, os échappés,
os changements, os entrechats são pequenos sautés. Tá? Então, o temps levé, existe os temps levés no vagano, chamado de temps levé, com 2 pés no chão de primeira posição, temps levé de segunda posição, temps levé de quarta posição, temps levé de quinta posição. Temos esses temps levés, tá? E temos o temps levés com um pé só, que é os temps levés que todo mundo conhece, que é o que faz aquele, como se fosse um arabesque, que é o temps levé arabesque praticamente, tá? Então, conteúdos, olha só, temos muito conteúdo aqui? Nós temos bastante conteúdo, então não queiram pôr mais. Eu já vi gente passando para essa idade para deixar, de tudo. Ah, mas lá na Rússia eles também passam. Eles passam, mas eles passam quando isso aí já está saindo bem feito. Então, se você tiver dominado todo esse conteúdo, seus alunos estiverem fazendo bem executadinho, não precisa ser perfeito, mas bem executado, bem centrado, aí você pode pensar em acrescentar mais coisa. Um fondue, por exemplo, já pode pensar em colocar um fondue aí. Né? Então, assim, o ronde completo ali, que nós não fazemos ainda o demi-ronde, por que nós não fazemos ronde completo? Não estou fazendo temps de derrière, não estou fazendo GT derrière, né? Por que eu não faço rondejant demi-alture, né, por enquanto? Então, eu posso fazer rondejant demi-alture? Desde que seja demi, porque eu vou ter que obedecer o demi. Posso fazer. Mas depois de quando? Depois que o meu GT estiver bem executado, depois que o meu tangent estiver bem executado. Então, tudo é uma questão. Se for por mais conteúdo, obedeça essa ordem de progressão se esses conteúdos estão bem executados, tá? E aí, segue aqueles outros conteúdos que a gente também já fazia no Baby. O arabesque atterré, né? Sem ainda arabesque lá à altura. Então vamos fazer o arabesque atterré. Então vou fazer minha primeira posição lá no chão, né? Fiz a minha primeira posição, eu vou ensinar o meu aluno a virar de ladinho, mostrar lá o arabesque. Então tem coisas que é possível mesclar, principalmente para utilizar numa coreografia, para diferenciar um pouquinho, mas acredito que aí tem bastante conteúdo para ensinar durante um ano inteiro e corrigir muita coisa. O importante é que esse aluno saia do Infantil 1 para o Infantil 2 com essa técnica praticamente não dominada ao ponto de ser assim, dominada, o aluno faz super bem feito, ele é perfeito nesses exercícios, mas que a consciência corporal deste aluno já esteja bem desenvolvida para esses exercícios, para que a gente possa acrescentar novos e também criar um pouquinho mais dinâmicos os exercícios aí, porque nós temos que lembrar que não é só aumentar a quantidade de passos, nós temos as combinações que vão se acontecendo junto com esses passos, desses passos mesmo, as combinações que vão acontecendo e que vão dificultando um pouco mais a nossa barra também, tá? Ah, uma coisa importante que eu não falei, os grandes échappés que nós vamos utilizar no centro devem ser passados, os temps levés também devem ser passados pela barra. Então, executar primeiramente lá na barra, aprender a fazer os temps levés na barra, grand échappé na barra, não deixar esse quadril cair para trás, tempos ralentados, executou bem feito, aí depois que eu tô aí adaptada, aí umas 10 semanas executando na barra, eu vou começar a levar isso pro meu centro. Dê tempo, não é assim, fiz hoje na barra, ensinei hoje na barra, hoje mesmo eu já faço no centro. Não, eu preciso dar tempo ao tempo para que o corpo assimile, para que as correções sejam assimiladas. Então tudo isso tem que ser respeitado. E aí chegamos ao nosso centro do nosso Infantil 1. Vamos trabalhar os port de bras, o primeiro e o segundo port de bras da técnica Vaganova. Quem tem dúvidas em relação a esse port de bras vai poder consultar no material e vai ver também executando na aula prática. Então, élevés e tandis, tandis tevas e ala secondes, tandis talons e tandis dégagés, que são de terceira posição, ponta, passa para a terceira atrás, ponta, passa para frente. Então tudo isso pode ser já combinado, até com as direções já, né, trabalhando esse croisé. Então GTs no centro também pode ser feitos para trabalhar, inclusive GT fica para poder trabalhar já o ponto de equilíbrio, que nós já estamos pensando em trabalhar isso em Andeor, né? Então já vamos começar, lógico, vamos ter um trabalho paralelo de exercícios. Tem que pensar, lembra da nossa progressão de equilíbrio? Então, trabalho lá, paralelo primeiramente, depois vou pensar em trabalhar paralelo retirando um pé, depois vou pensar em andeor com os 2 pés no chão, tirando uma perna, aí eu posso começar já a executar um GT no centro.
Então, tudo respeitando uma progressão de aprendizagem. Coloque no papel e pense, será que isso depende de outra coisa? Será que depende de um outro conhecimento? Não sai aplicando na louca só porque viu outra pessoa fazendo e aplicando também. Que infelizmente no nosso balé hoje é isso, né? As pessoas acabam reproduzindo o que aprenderam ou o que veio outra pessoa fazer e às vezes não se questiona se aquilo realmente é bom, se realmente é correto, certo? Então a gente precisa aqui no curso realmente pensar o que aplicar para o nosso aluno, se aquilo condiz, se aquilo não condiz. Então aqui eu falo que a regra do que condiz para você aplicar para a sua turma é estar avaliando e reavaliando seus alunos o tempo todo e respeitar a ordem de progressão. Não faça um fundir sem ter aprendido bem um plié, sem ter aprendido bem um frappé, porque depende dessa esticada lá da perna, depende dessa consciência de abrir andeora, então eu não saio fazendo. Ah, mas meu aluno está fazendo frappé, está fazendo bem feito? Se pergunte. Não, não está fazendo bem feito. Então foca no frappé e ele aprender primeiro o frappé e depois ensina o fundir. Não tem por que você começar a ensinar uma coisa mal feita e outra coisa mal feita. Foca em uma. Ficou boa uma? Passo para a próxima. Trabalho de progressão. Respeita a progressão. Ah, eu vou ensinar GT. Não tem como ensinar GT se o tandi não está saindo bem feito. Então tem que haver um respeito dessa progressão. Então posso realizar os demi-rondes para aprender a ficar com peso na base. Posso realizar no meu centro também batimantos sutanistas. Tá vendo que a gente trouxe a barra inteira para o centro? Vou aplicar tudo isso, Thalita, numa aula só? Jamais, né? Até porque nós vamos ter aí pouco tempo de centro. Você vai selecionar os exercícios e cada aula, né, vai ali 4 aulas, vai distribuir esses exercícios, o trabalho desses exercícios. Então percebem como vai faltar tempo nessa aula quase? Então tem muito conteúdo, então a aula pode ser muito dinâmica para eles. Ah, mas se torna chato porque não tem brincadeira. Não fique pensando dessa forma. Criança nessa fase quer desafio, então um monte de desafio aí, um monte de exercício para eles aprenderem. É novidade. E é tanta coisa que cada hora eles estão fazendo uma coisa e acaba se tornando gostoso porque eles sempre estão mudando, né? Então mudo toda a aula, meu exercício? Então, não. Você sempre tem que respeitar quais exercícios são os bases, que todos os exercícios dependem deles, tandi, GT, esses ficam como fixo na sua aula. E vocês têm os rotativos, os exercícios rotativos que você vai rodando eles para poder deixar a aula um pouquinho mais dinâmica. Então, levo os cambrés para o meu centro, né? Posso levar meus cambrés, cuidado com a levada do cambré, deixa isso lá para o segundo semestre, quando as coisas já estão mais conscientes. Soulier de coupier, né? Que é um balance, já um equilíbrio também. Posso fazer a pied plat, pezinho inteiro no chão, mesma coisa que o GT também, posso deixar sustentado para aprender a ficar, já é um balance também trabalhado por GT, né? Um dégagézinho, abre um dégagé. Retirés no centro, que também já é um outro tipo de balance. Vou fazer retiré direto no centro? Posso aplicar retiré antes do meu soulier de coupier? Não. Então não adianta fazer sua criança, vou tirar. Já vejo às vezes até baby, né? Querer tirar, ela coloca isso muito em coreografia. Querer lá colocar um retiré, né? Um passé, né? Na coreografia, sendo que a criança não tem nem domínio no soulier de coupier. Respeitar etapas. Foquem nisso. Tanlier. Posso fazer um tanlier se minha criança não domina um plié? Se não domina um tandi? Não. Então isso é quando a criança estiver dominando. Pas de bourrée. Dominando, que eu digo executando com uma certa consciência. Ainda há muitos anos de aprendizagem pela frente. Então assim, não é querer que o aluno execute, né, perfeito, mas é estar consciente no limite daquela criança. Tanlevés. Trago para o centro, acabei de falar disso, trago para o centro, e os grandes échappés, que também são aí uma junção do primeiro e do segundo tanlevé, certo? Coisas complementares importantes de saber no centro. Posso trabalhar os pontos da minha sala, os pontos do aluno. Você sabe qual que é a diferença dos pontos da sala e ponto do aluno? Vou mostrar isso na aula prática, bem legal de ver isso. Que às vezes muitos professores não conseguem, nem os professores conseguem entender. E às vezes não conseguem entender porque que a sua coreografia não está tão correta, não está todos iguais. Pode ser por causa de pontos da sala e pontos do aluno. Interpretação, posso colocar personagens, geralmente escolha personagens do mundo do balé clássico, coloque interpretação, coloque músicas diferentes nessa hora do centro, você pode trabalhar isso. Trocas de pauta, se você tem uma turma legal, um número legal,
troque eles de lugares, né? Faça eles trocarem, por exemplo, andando lá na meia ponta, já que é quase o trabalho que eles fazem na diagonal, né? Andando na meia ponta, subindo na meia ponta, troca de lugar, já vai te ajudar a trabalhar muito isso, já vai ter meio caminho andado para coreografias, né? Trocas de pauta. Saídas e entradas, se você tiver mais de um grupo, bastante alunos, tem lá 10 alunos, então 5 alunos vão ficar esperando para executar o movimento e os outros 5 já vão iniciar fazendo exercício. Quando esses 5 terminarem, eles somem na pontinha do pé e saem, já vão aprender a entrar e sair num palco, já pode ser começado a ensinar, eles adoram, a gente faz aquele exercício disso que um respeita o outro, o tempo do outro, e entra e sai, no centro eles adoram, sente-se dançando num palco. E eu tô saindo do meu conteúdo? Nem um pouco, coisas extremamente importantes de aprender e se torna a aula extremamente dinâmica. Em face e croisé, né? Nós não vamos trabalhar effacé e nem écarté ainda, isso vai entrar depois. Então, o croisé é a primeira direção que eles vão aprender. Então, pode ser executado até tandis ali, para eles aprenderem, inclusive, fiz o croisé aqui, eles vão aprender a olhar a cabecinha lá. Então, já vai ter uma posição extremamente para utilizar. Posso fazer o meu port de bras, aprender o meu primeiro e segundo port de bras lá, até para aprender a cabecinha aqui. Então, eles sabem fazer. E aprender a fazer, tipo, já pode começar a fazer. Lá fiz o croisé e abro um tandi e fecho a primeira em face, tá? É bem legal que eles saibam essa diferenciação. Então, gente, as crianças ali, até digo pelos nossos do Elementar 1, pontos da sala, uma aula eles dominam. Pontos do corpo deles, eles demoram um pouquinho mais para entender, mas um semestre eles começam a entender. Então, o centro pode, mesmo com quantidade enorme de exercício, pode parecer... Então, eu não consigo entender, às vezes o professor quer colocar muito conteúdo, quer colocar para deixar, arabesque, granjetê, quer colocar um monte de coisa que não há necessidade de ensinar agora, sendo que tem tantas coisas mais importantes e que a aula pode ser muito dinâmica para os alunos, sim, e gostosa. Basta a gente saber preparar uma boa aula. E na diagonal, temos a diagonal ainda nisso tudo, né? Temos as andadas, os skips, os chassés, os pas de polka, que as pessoas têm dúvida do que é esse pas de polka, né? Que praticamente o Vaganova que gosta muito de utilizar esse pas de polka, a marcha, o spot e o tour en deux. Depois eu vou ensinar isso, o que é o Tour en deux também, isso vai entrar lá no finalzinho do ano, só quando as crianças quase estiverem indo para o Elementar 2. Spotting é o trabalho de foco, né, que eu vou trabalhar na frente do meu espelho, colo alguma coisa no espelho e eles vão girar fazendo foco lá, fazendo o foquinho, tá? Marcha é um trabalho mais de preparação física, que sobe a perna lá como se estivesse fazendo passês, né? E sobe, 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 sobe para aprender a puxar essa perna para cima. Esse trabalho é bem importante para batimãs, para segurar, para subir perna. Então é um trabalho que parece ser inútil ao balé clássico, mas bem utilizado na técnica Vaganova e em outros métodos também, a marcha. E pas de polka, que é uma andada, na verdade, como se fosse fazer um batimã soutenezinho, vamos mostrar aí na prática, né? Com um chassé, com uma troca de chassé. Então eu só posso ensinar isso depois que meu chassé está ensinado e depois que meus skips estão já, a meia ponta já está mais fluida. E eu posso utilizar esses exercícios também, em vez de ficar usando só na diagonal, posso usar no meu centro. Vou usar 2 por aula na diagonal, né? E combina algumas coisas no centro também, tá? Então, fatores importantes do professor. A correção, professor. É importante a atenção o tempo todo. Já está lá na aula, não se descentra. Não desista do seu aluno, porque ele sempre faz errado. Continue a insistir que ele vai aprender. Né? Prender a atenção dos alunos e manter a motivação através de desafios. Percebeu que estão começando a desmotivar? A aula tá chata? Troque o exercício, faça a mesma coisa, troque a música, mas troque a ordem do exercício. É tandi, o aluno já não aguenta mais fazer tandi. Então eu vou trocar minha música, vou trocar o jeito de fazer. Se começar a fazer a frente, coloca um plié no meio, faça um braço, para isso torne a aula dinâmica. Percebeu que está começando a tornar chato o exercício? Troca o exercício e torna. Mas mantém a ideia, se é para trabalhar um plié, continua a trabalhar um plié. Se é para começar a trabalhar um tandi, continua, mas troca a dinâmica para manter a atenção daqueles alunos. Coisa nova para aprender, desafio a todo momento, tá? Criando essas combinações que podem trazer bastante dinamismo. E respeitar a ordem cronológica constante, Então, fazer constantes reavaliações. Então, é aquilo que eu já venho falando desde o começo da aula.
Não pule etapas do ensino. E é isso aí, pessoal. Nós encerramos aqui, bastante conteúdo para o Elementar 1, bastante coisa legal para se pensar em como montar uma aula. E depois nós seguimos aí para os nossos conteúdos do Elementar 2, 3 e depois nós vamos às nossas observações práticas, certo? Tendo dúvidas, me procurem, estarei à disposição. Até mais!